Guarapuava sanciona a lei que garante vacinação contra o HPV nas escolas. Nessa semana, o prefeito de Guarapuava, Celso Góes, sancionou a lei de autoria da vereadora Bruna Spitzner. Mulheres são maioria entre trabalhadores contratados no Brasil em 2022. Essa tendência também foi registrada em Guarapuava. Com o retorno do restaurante universitário, estudantes do campus Santa Cruz projetam economia nos gastos com alimentação. Em torno dessas 2-3 semanas, 200, 250 reais. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Alto Alcance. Quase 57% das vagas de empregos criadas no ano passado foram preenchidas por mulheres, índice 5% superior ao de 2021, o que demonstra uma tendência de valorização da mulher no mercado de trabalho. O Paraná foi o estado que mais empregou mulheres entre os 3 do sul do país em 2022, segundo os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em números absolutos, o Paraná foi o 4º maior empregador de mulheres do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que são estados mais populosos. Essa tendência também foi registrada em Guarapuava. Na cidade, no ano passado, 748 mulheres foram contratadas. Já entre os homens, o número ficou abaixo de 450 contratos. O crescimento das mulheres a gente vê em todas as áreas, né? Tanto dentro da família, no trabalho, ela hoje assume uma postura de liderança. Uma das mulheres contratadas em 2022 em Guarapuava foi a universitária Bárbara Lopes. Eu fico muito contente com essa notícia e espero que aumente ainda mais o número de mulheres trabalhando no mercado de trabalho. A Agência do Trabalhador de Guarapuava está com inscrições abertas para o curso de Empreendedorismo e Gestão. As vagas são para homens e mulheres e as inscrições podem ser feitas gratuitamente no site da Prefeitura até o dia 5 de março. Quem fizer o curso vai aprender, por exemplo, noções de marketing comercial e gestão financeira. As crises política e econômica levaram o Brasil nos últimos anos de volta ao mapa da fome. Em 2022, 14 milhões de brasileiros entraram para o grupo de pessoas que não têm o que comer no dia seguinte. Quase 59% da população do país convive com algum grau de insegurança alimentar. Mas aqui em Guarapuava, Júlia, a situação é amenizada com o programa Feira Solidária. Já são 14 anos trocando materiais recicláveis por alimento. Seu Laureci é aposentado. Para complementar a renda, ele faz bicos ao longo do mês, mas ainda assim vive com menos de um salário mínimo. Por isso, quando a Feira Solidária passa pelo bairro 2000, onde mora, ele sempre vai para a fila. Eu peguei o carrinho reciclado e vim trazer aqui. Aqui em Guarapuava, o projeto Feira Solidária acontece há 14 anos, o que ajuda várias famílias em situação de vulnerabilidade social. O coletor vem aqui, troca o seu material reciclado por alimento produzido pela agricultura familiar. Na Feira Solidária, 5 quilos de materiais recicláveis equivalem a 1 quilo de produtos da agricultura familiar. Eles vêm aqui, trocam aqui e pegam a sacola. Assim. A gente sempre tem o pão, tem a bolacha para todos, né? No caso, assim, para todos tem um bom alimento em casa, né? Que ajuda muito eles ali, que muita gente precisa disso aqui. Isso aqui dá para uma semana fácil a sacola. Pães, bolachas, verduras e legumes que complementam a alimentação de quem muitas vezes não tem o que comer de modo saudável do ponto de vista nutricional. Insegurança alimentar. Que a insegurança alimentar, ela não traz só a fome, mas também relacionada à qualidade dos alimentos consumidos pelas famílias. E quando a gente trata de insegurança alimentar, ela abrange muito além da fome. Então a feira vem para contribuir diretamente com essa superação da insegurança alimentar. 13 bairros e distritos de Guarapuava são atendidos pela Feira Solidária. Por semana, 2 dessas localidades recebem o projeto, um na quinta e outro na sexta-feira. A cada dia de projeto, em média, 250 pessoas são beneficiadas. No total, são mais de 3 mil moradores de Guarapuava que têm a alimentação melhorada, número que deve crescer ao longo de 2023. Então, esse ano a gente vai estar incrementando mais 3 bairros para a gente atender. Dona Nadir não se incomoda em encarar horas na fila, à espera de trocar material reciclado que juntou desde a última edição da Feira Solidária no bairro onde mora. Afinal, sabe que vai levar para casa comida suficiente para ela e o marido. Vem meio de tudo, né? De verdura. Às vezes vem pão, às vezes vem ovo. O fim de semana vai estar propício para quem quer aproveitar os dias de folga ao ar livre. Isso porque o sábado vai ser de sol entre nuvens, com possibilidades de pancada de chuva. Mas é pouca, menos de 2 milímetros. Já no domingo, o protagonismo é do sol.
mínima de 17 graus no sábado e máxima de 26 no domingo. A semana começa com sol entre nuvens em Guarapuava e as temperaturas seguem altas. Crianças passarão a ser vacinadas contra o HPV nas escolas. É o que você vai ver depois do intervalo. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Esse vírus é responsável pelo desenvolvimento nas mulheres do câncer de colo de útero, o terceiro tipo de câncer com maior incidência entre as pessoas do sexo feminino. Em 2023, somente no Brasil serão mais de 17 mil novos casos que poderiam ser evitados. Isso porque existe vacina para o HPV e ela é ofertada de graça pelo SUS. Aqui em Guarapuava, para garantir que a imunização, que deve acontecer a partir dos 9 anos de idade, chegue a mais crianças, uma lei municipal estabelece a vacinação obrigatória nas escolas municipais. Gabriela tem 8 anos, mas quando completar 9, no mês de março, não vai precisar ir até a unidade básica de saúde para receber a vacina contra o HPV. A menina vai ser imunizada na própria escola, facilidade comemorada pela Alexandra, que é a mãe dela. Nossa, eu acho muito bacana, né? Porque nós temos que conscientizar a nossa população, né? Eu vejo assim a medicina como um progresso. A vacinação contra o HPV nas escolas municipais acaba de ser garantida por uma lei municipal. Nessa semana, o prefeito de Guarapuava, Celso Góes, sancionou a lei de autoria da vereadora Bruna Spitzner. Agora, com a vacina do HPV nas escolas, a gente sabe que vai ser uma maneira diferente de olhar para os problemas que a sociedade ainda tem e que podem ser resolvidos e possivelmente futuramente erradicados através da imunização das nossas crianças. A lei objetiva aumentar a cobertura vacinal das crianças contra o HPV, imunização que é fundamental para a prevenção do câncer de colo de útero, o terceiro tipo de câncer com maior incidência entre as mulheres. A vacinação é de extrema importância porque a gente vai prevenir câncer de colo de útero nas gerações futuras. Então, a gente imagina que com a vacinação, a gente vai ter uma redução muito grande, tanto nos casos de câncer de colo de útero, como câncer de pênis nos homens. Com a sanção da lei, agora inicia o trabalho para que ela seja executada. E agora a gente vai fazer uma reunião de regulamentação do decreto de lei. Então, o que acontece? A gente vai conversar com a Secretaria de Saúde, com o pessoal da epidemiologia e com o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, para a gente poder fazer um calendário de vacinação das crianças e adolescentes e a forma melhor de se vacinar para que evitem os efeitos colaterais da vacina, para que elas se sintam seguras e para que os pais também abracem essa campanha dentro da escola. Em Guarapuava, a testagem rápida de doenças sexualmente transmissíveis é feita no SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. Mas agora, além de fazer a triagem lá, também é possível levar o autoexame de detecção do HIV para fazer em casa. Para retirar o teste, basta ir até o SAI, que fica na rua Getúlio Vargas, número 1981, no centro. Os idosos da Vila Bela vão receber cuidados especiais de saúde nesse fim de semana. Isso porque o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Unicentro e a Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava vão realizar um mutirão na UBS Planalto. A ação tem início às 8 da manhã e segue até às 5 da tarde. O atendimento é individual e os idosos vão passar por uma triagem para identificar as condições atuais de saúde de cada um deles. Compreender, levantar dados, né, e proporcionar um conhecimento maior para que os idosos tenham um tratamento e um direcionamento, um manejo mais adequado dessas condições. No próximo bloco, estudantes calculam economia com o retorno do restaurante universitário do campus Santa Cruz. Durante meses, os estudantes da Unicentro que fazem cursos ofertados no campus Santa Cruz ficaram sem ter onde comer dentro da unidade universitária. O valor alto das refeições nas proximidades prejudicou a alimentação de muitos deles que não tinham dinheiro para pagar pelo almoço ou jantar. Mas nesse ano a situação mudou com a reabertura do RU. Depois de 3 semanas de funcionamento, os estudantes já conseguem fazer as contas de quanto estão economizando para comer. Matheus trabalha o dia todo e ao final do expediente vai direto para a Unicentro assistir às aulas do curso de Letras.
Ao longo de 6 meses, ele ficou muitos dias sem comer até chegar em casa. Isso porque o restaurante universitário do campus Santa Cruz estava fechado e o estudante não tinha como pagar pelas refeições fora dali. Mesclava, às vezes comia por aqui e às vezes não. A questão do RU ajuda muito, principalmente quando se trata da questão econômica. Então a gente sabe que aos redores hoje da universidade o custo está muito mais elevado. O restaurante universitário do campus Santa Cruz é terceirizado e fechou as portas depois que o administrador anterior desistiu de mantê-lo em funcionamento. Para cumprir os trâmites legais foram necessários 6 meses, tempo em que o novo processo licitatório foi concluído. A licitação levou em conta itens como o cardápio e o preço. A empresa vencedora está oferecendo 3 opções de refeição e preço para os estudantes. O prato feito, que custa R$ 7,00, o buffet por quilo, a R$ 22,99, e o livre, que está a R$ 12,00. O livre a gente ganhou por R$ 14,99. Aí, por opção da gente, a gente resolveu baixar, porque o primeiro dia, conversando com os alunos e tal. Desde a reabertura do RU, os estudantes voltaram a se alimentar no espaço. Depois de 3 semanas de funcionamento, os alunos já conseguem quantificar os valores economizados. A Ana Nicolete e a Ana Gabriela são estudantes de jornalismo, curso que é ofertado em período integral. Ambas colocaram os gastos na ponta do lápis e chegaram à mesma conclusão. Olha, eu economizei pelo menos R$ 200, porque eu fiz as contas, assim, de mercado eu estava gastando R$ 100 por semana, porque comprar carne, salada, e aqui eu tenho tudo muito mais fácil. Então é em torno assim dessas 2, 3 semanas, R$ 200, R$ 250. Eu estou economizando em torno de R$ 250 por mês, porque eu fiz as contas mais ou menos, e eu gasto R$ 160 por mês, comendo aqui, almoçando todo dia, e o mercado, toda vez que eu ia, era R$ 300, e principalmente se eu comprasse carne. No âmbito municipal, uma lei aprovada essa semana quer garantir a alimentação dos animais abandonados. O banco de ração agora segue para a sanção do Poder Executivo. O projeto de lei de autoria da vereadora Bia Neves foi proposto a partir da demanda das ONGs e dos cuidadores solidários, que resgatam e cuidam dos animais abandonados pela cidade. Funciona assim, no projeto, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai arrecadar essas ações, vai buscar doações. Quem serão os doadores? Empresas que fabricam as rações, até as casas que vendem a ração, pessoas vão estar aptos a receber essas ações. Então, quem serão essas pessoas? As ONGs, os protetores independentes e famílias que são cadastradas na assistência social. Essa semana, uma lanchonete de Guarapuava e uma empresa de entrega de alimentos foram multadas pelo PROCON. O motivo? Publicidade enganosa. Mas o que configura esse tipo de ação? E quando o consumidor pode buscar ajuda do órgão? São essas respostas que nós vamos buscar com a coordenadora do PROCON, Luana Stech. Luana, o que pode ser considerado uma publicidade enganosa? Toda a oferta, todas as características dentro de uma oferta, elas devem ser cumpridas. Então, vamos supor, se o determinado fornecedor compromete-se a entregar determinado produto em X dias, em X prazo, ele tem que cumprir. Se não for cumprido, é uma publicidade enganosa. Assim também como todas as características do produto. Se você compra um produto, no caso específico, você comprou de 15 centímetros e você ganharia um de 30 centímetros e acabou chegando um de 15. Então, há um descumprimento da publicidade. Por quê? Porque toda a oferta, todas as características da oferta, ela obriga o fornecedor. Então, qualquer dos descumprimentos dessa oferta inicial pode ser considerado como publicidade enganosa e traz aí ao consumidor o direito de exigir esse cumprimento da oferta. Se o consumidor se sentir lesado, como ele deve proceder? Ótimo. A primeira situação é tentar conversar ali diretamente com o fornecedor e tentar entrar num acordo, A gente sempre fala assim que a conversa, o diálogo ali é sempre a melhor opção. Não havendo essa possibilidade, havendo uma resistência por parte do fornecedor do cumprimento da oferta, o consumidor pode entrar em contato com o PROCON. Aí nós teríamos 2 vias, Ou pessoalmente, ele pode chegar até o PROCON e registrar uma reclamação, onde o PROCON, no mesmo momento, vai registrar essa reclamação no sistema e já vai estar tentando entrar em contato telefônico com o fornecedor para tentar fazer ali a conciliação. Ou também o consumidor pode entrar direto no site da Prefeitura Municipal e rolar a barra aí embaixo do Clique PROCON e fazer a sua reclamação online. E o que acontece com as empresas que fazem a publicidade enganosa?
Certo. O que a gente preza muito, né? Como direito do consumidor, é a questão da boa-fé e da transparência. Então, assim, na relação de consumo, as duas partes têm que ser honestas uma com as outras. Né? Então, essa situação quando não há o cumprimento de uma oferta ou a situação da publicidade enganosa, o PROCON instaura um processo administrativo. Primeiro ele tenta a conciliação, não sendo possível, nós instauramos um processo administrativo e penalizamos aquela empresa, né, com uma forma, a aplicação de uma multa que se reverte para o fundo do PROCON, até como uma forma de que essa atitude não venha a se perpetuar e a gente consiga evitar que existam novas demandas com outros consumidores. Então, é a questão do poder de polícia mesmo, o poder sancionatório. Primeiro a gente tenta resolver, que é a questão da conciliação, não sendo possível, aí a gente faz aí a aplicação de multa através do processo administrativo. O consumidor lesado, ele é ressarcido de algum modo? Veja, no PROCON nós somos um órgão administrativo, então nós não temos aquele poder jurisdicional. Qual que é a ideia do PROCON? É de a gente aproximar as partes para o diálogo, né? Demonstrar para o consumidor qual é o direito e também explicar para o fornecedor o que ele está ferindo do Código de Defesa do Consumidor e tentar uma conciliação. Como nós não somos um órgão jurisdicional, nós não temos o poder de mandar cumprir, mandar devolver, né? Mas, entretanto, não havendo a possibilidade de um acordo, nós encaminhamos aí o consumidor para o juizado especial ou para o judiciário com o parecer jurídico do respaldo do PROCON e daí aplicamos a multa no fornecedor. Então, assim, ainda nós não temos, por lei, nós não temos essa competência coercitiva de mandar cumprir, de mandar devolver, de mandar ressarcir. Muito obrigada. Obrigada. Uma história de amor e de superação. Uma relação de pai e filho mediada pelo esporte. Quem é de Guarapuava certamente já viu a dupla Marcos e Cauê pelas ruas da cidade. O pai corre e o filho vai à frente, abrindo caminhos numa cadeira de rodas adaptada. Um problema de saúde há 4 anos levou Marcos a tomar uma decisão. Precisava de mais tempo para ele. O caminho para ganhar qualidade de vida foi o da atividade física. Desde então, as corridas de rua foram incluídas na rotina diária. O que mudou com o tempo foram as companhias. Ele passou a fazer parte de um clube de corrida e passou a levar o filho. Para incluir o filho Cauê, que na época tinha 13 anos, Marcos encomendou um triciclo especial. A ideia era dar conforto ao menino que tem autismo e, ao mesmo tempo, compartilhar a experiência de liberdade da corrida. Ele vai cantando, ele vai se divertindo, então ele se diverte da mesma forma que nós, que nós correndo. Com o tempo ele estava interagindo melhor, ele adorava. O verbo no imperfeito é porque o Cauê, nos últimos meses, desenvolveu o pânico do triciclo. Enquanto não pode ter a companhia do filho, Marcos divide as corridas com o Vinícius. Vinícius, bora lá, isso aí, galera! O Vinícius perdeu a visão durante um jogo de futebol. Nos últimos meses, o Marcos tem sido os olhos dele durante a corrida. Ele vai me conduzir no percurso e me avisar de possíveis obstáculos. É assim uma forma de você estar vendo um mundo diferente. Você tem aquela preocupação também, igual eu falei, dos obstáculos, né? Está informando um degrau descendo, subindo, a lombada. Quem convive com Marcos tem certeza que, para ele, a corrida é muito mais do que um esporte. É um amor pela corrida, querendo que seja espalhado para mais pessoas e que a gente não é só correr. A primeira edição do telejornal Laboratório Alto Alcance desse ano de 2023 termina por aqui. Essa é uma produção dos estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.